com essa consciência que nós vamos tentar interpretar João capítulo de número 21. Quem entende até agora, diga amém. E João capítulo de número 21, ele começa de maneira bastante desafiadora. Por quê? Porque o texto diz assim, o primeiro verso: e depois essas coisas. Então, quando a gente observa o primeiro verso, o que a gente consegue perceber? Que o texto está falando que algo aconteceu, mas depois dessa coisa que aconteceu, aconteceu uma outra coisa. Então é por isso que o texto diz, e depois dessas coisas. Então, analisando esse primeiro verso, o que a gente percebe? Que o texto está falando o seguinte, que existe algo, um tempo, uma fase, um ciclo que acabou. Repita, acabou. Ele está dizendo isso, depois. Então quer dizer que tem algo que acabou. Então o texto começa dizendo isso. Então tem algo que acabou, mas ele disse depois. Então quer dizer que tem algo também que começou. Então o texto, ele começa com essa ruptura de algo que acaba e de algo que começa. E muito mais do que nós observarmos que esse texto está dizendo o seguinte, que tem coisas da vida da gente que acabam e que tem coisas da vida da gente que começam, a gente tem que entender o seguinte, ok, então o texto está convidando para que eu reflita que existem ciclos da vida da gente que precisam acabar. Para que outros ciclos comecem na nossa. Meu Deus! Aleluia! Por que esse ciclo acabou? Porque Deus tinha uma outra coisa para fazer na sua vida. Então, vamos tentar entender. Então, tem uma coisa que está acabando e tem outra coisa que está começando. E é aí que a gente, além de observar essa ruptura, essa transição de algo que acaba para algo que começa, a gente precisa pensar o seguinte: o que está acabando e o que está começando. E o que eu observo é o seguinte, que quem está envolvido nessa narrativa são os discípulos. E qual é a fase, o ciclo que está encerrando na vida deles? Era o ciclo em que eles tinham a presença física de Jesus junto com eles. Então esse ciclo acabou quando Jesus foi para a cruz. E depois foi assunto aos céus. Então essa fase que eles viveram, ela durou quantos anos? Diga, Gabriel, 3? Durou 3 anos. E essa fase que está acabando é uma fase muito boa. Repita, muito boa. Muito boa. Agora olhe para mim e grave, nunca mais esqueça isso. Fases boas também acabam. Aleluia. Aleluia. Fases boas também acabam. Glória a Deus. Aleluia. Mas a história continua. Oh, glória! Fala mais uma vez. Gilson, a fase boa acabou. Acabou, mas ainda tem muita coisa para acontecer na sua. Acabou. Só que então, tudo bem disso. Então eu entendi que a fase boa termina. Ok, entendi. Mas qual é a fase que começa? E aí, que quando a gente se debruça nesse texto e começa a observar cada um desses detalhes aqui, a gente percebe o seguinte, que a fase boa termina, mas uma fase necessária começa. Aleluia! Então algo bom terminou para que algo necessário pudesse começar. E eu entendi, juntando essas duas partes, que tem uma informação clara aqui para nós. E a informação é essa, se você entender, você dá uma glória a Deus. Às vezes, coisas boas precisam acabar para que coisas necessárias comecem na nossa vida. Só que repara isso, repara, eu não disse que coisas boas acabam para coisas ruins começarem. Eu disse que coisas boas acabam para que coisas necessárias comecem. Meu Deus, isso é tão ruim nesse momento que eu estou vivendo. Não, ele é necessário. Tu não tem ideia, tudo bem. Hoje você pode olhar para aquilo que você está vivendo e dizer é um tempo ruim, a luta é prova. Daqui a alguns anos você vai olhar para cá e vai entender. Eu precisava ter passado por tudo. Quem pode dar uma